Senhoras e senhores, hoje trago a vocês mais uma obra-prima da Brasil Paralelo. E que caso queiram assisti-lo por completo, o link estará logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Vídeo esse que ilustra de maneira brilhante o livro 1984, de George Orwell, A Revolução dos Bichos, e sobre o que seria, na visão dele, o futuro da nossa sociedade. E baseado nisso, resolvi também adicionar algumas informações para que pudéssemos trazer ao contexto atual e tentarmos encontrar alguma similaridade com a história do livro. No dia 4 de abril de 1984, Winston Smith comete um crime. Ele começa a escrever um diário. Ele escreve em um canto da sala que fica protegido do olhar da teletela, um aparelho que transmite propaganda do partido e também filma o ambiente. Qual que é o crime aqui? Você pensar em dissonância ou desacordo com aquilo que o partido quer que você pense, com aquilo que quer implementar na tua cabeça. Entendem? Será que isso tem alguma coisa a ver com hoje em dia? Se você é de direita, você é fascista, você é criminoso, você é não sei o quê, né? Ou seja, você é tudo que não presta. Por quê? Porque você não pensa de acordo com aquilo que querem implementar. E temos aí algumas emissoras, principalmente a Globo, né? Que tem essa metodologia, não é verdade? Bolsonarista, não sei o queísta, não sei o que laísta, né? Que é muito parecido com né? Né? Eles não falam lulista, não. Bolsonarista, né? Fascista, não é isso? Fascista pode falar, né? Então, entende como é que funciona o jogo? Mas vamos lá, vamos dar uma continuada aqui. No mundo de Winston, o partido representado pela figura do líder grande irmão está sempre de olho nos cidadãos, controlando todos os aspectos da vida dos indivíduos. Winston não tem nem certeza se o ano é mesmo 1984, pois o governo pode alterar qualquer informação sempre que necessário. No mundo de Winston, a própria realidade é massa de manobra do Estado. Ou seja, eles manipulam a verdade com as narrativas e assim fazem com que idiotas úteis, como nós podemos ver aqui, façam aquilo que o Estado, ou melhor, Estado não, aquilo que o partido quer. Entendeu? Temos aí os antifas, as feministas, os maconhistas. Ah, eu sou gay, então vamos lá. A gente vai fazer a parada LGBT, não sei o que a mais, a gente dá dinheiro para quê? Voto. Para que depois que eles conseguirem entrar no poder, aí eles façam o que eles quiserem com vocês. Até porque Lula odeia gays. Eventos e pessoas podem mudar e desaparecer sem deixar vestígios. O Ministério Público de São Paulo pede a reabertura da investigação O caso Celso Daniel está de volta às manchetes 17 anos depois. Sabe por que Celso Daniel foi... Eu vou explicar para vocês, para quem não sabe da história. Celso Daniel recebeu um dossiê dizendo do porquê e para onde tinha ido tanto dinheiro da corrupção feita ali pelo PT e pelo povinho ali que ele fazia parte, certo? Ele não estava em desacordo com os desvios, a Caixa 2 e tudo mais, não estava nem um pouco preocupado com isso. A questão era, ele não queria que fugisse daquilo que ele imaginava que era o plano do PT, que era a implementação do plano comunista, socialista. Quando ele descobriu que o dinheiro estava sendo desviado para enriquecimento ilícito pessoal de seus membros aí, que a gente não pode dizer que foi José Dirceu, que a gente não tem prova, que foi do Lula, que a gente não tem prova, né? Mas que ele tinha um dossiê, ele tinha. E ele ia dar com a língua nos dentes. E antes que isso pudesse acontecer, mesmo num carro blindado, acabaram tirando a dele, né? Pois é. Vocês já viram isso acontecer em algum outro tipo de regime? Tipo assim, na União Soviética? Ou na Rússia? Na China? Pois é. Não sei se tem alguma similaridade, mas vamos lá, vamos continuar aqui.
lemas expostos no livro diz: quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. Winston trabalha no Ministério da Verdade, que se ocupa justamente de controlar e falsificar toda a informação transmitida em Oceania, a nação onde a história se passa. Oceania, Lestásia e Eurásia são os 3 grandes superestados que surgiram após um período de guerra. Olha só, para que a gente possa ver bem como funcionam as coisas, né? Aquilo que o livro dizia que iria acontecer, que poderia acontecer, está acontecendo. Temos aí o fato ou fake, não é? O Sleep Giants, que controlava e controla. Tínhamos aí o Estadão, tínhamos aí a UOL, a BOL, a Terra, e dentre outros aí, sistemas de comunicação, meios de comunicação, né, via internet, de jornalismo, aí querendo ditar o que é fato, o que era mentira, né? Tínhamos aí os controladores da verdade, ou os censuradores, não sei. Tira aí suas próprias conclusões. Deixa aqui no comentário o que você acha disso. Nuclear. Eles lutam entre si pelo domínio de zonas contestadas em uma guerra de cujo início ninguém mais se lembra e que parece que nunca terá fim. Ao longo da narrativa, passamos a conhecer em mais detalhes o mundo em que Winston vive. Em 1984, a população se divide em 3 castas. O Partido Interno, identificado por roupas pretas, é a casta mais alta, que comanda a Oceania e goza de privilégios impensáveis para as castas inferiores. O Partido Externo, que usa macacões azuis, é a casta intermediária, formada pelos membros mais instruídos da nação. São as pessoas que exercem o trabalho burocrático-administrativo em Oceania. Essa é a casta de Winston. E por último, os proletários, cerca de 85% da população, pessoas sem instrução, anestesiadas e embrutecidas pelo trabalho diário, vivendo vidas miseráveis e sustentando toda uma nação com o seu trabalho, mas que, de modo geral, são menos vigiados pelo partido, pois não têm meios de ação e nem conhecimento para ameaçar o status quo. O que Será que isso quer dizer alguma coisa para vocês? movimenta a ação da história é o fato de Winston Smith ser o tipo de pessoa que o partido considera criminoso. Alguém dotado de consciência, capaz de pensar por conta própria e disposto a se rebelar. Em 1984, acompanhamos a jornada de Winston, que começa a sua história de rebeldia escrevendo seus pensamentos em um simples diário. Se envolve com um suposto grupo rebelde. Em seus livros, vemos a traição dos ideais revolucionários pelos líderes da revolução, o totalitarismo, a corrupção do poder, o uso da linguagem e da propaganda para controlar o povo, a manipulação das emoções populares para fins políticos e falsificação da verdade. Eu me lembro que um dia, numa reunião de diretores, eu levei... Presta bem atenção no que esse ex-ator, infelizmente já falecido da Globo, né, o José Wilker, diz nesse vídeo. Inclusive, já coloquei no vídeo anterior, mas eu achei interessantíssimo colocar agora nesse vídeo, porque ele melhora um pouco o contexto, né? Ele dá uma, digamos assim, uma abrangência maior ao contexto. Pediram um relatório que respondesse ao que era, na opinião de cada um que dirigia a novela, o padrão Globo de qualidade. Eu escrevi umas 50 páginas do que me veio à cabeça e, entre as coisas que eu escrevi, copiei uma citação de um livro a respeito de como deveria funcionar um veículo de informação do tipo televisão ou TV Globo, né? E quando eu acabei de ler esse trecho, eu perguntei para eles assim: vocês concordam com isso que está dito aqui nesse trecho? Eu disse, sim. Vocês acham que é isso que a gente está fazendo? E todo mundo falou sim. E, pois é uma pena, porque esse texto que eu acabei de ler, eu copiei do Mein Kampf de Hitler. Como? É verdade, quer dizer, isso que está dito aqui é o que ele sugere que se faça com o rádio. É o que ele sugere que se faça para se ter um rádio eficiente a serviço do partido nazista. A televisão faz isso também. Apesar das decepções, Orwell continuaria comunista até o fim. E suas obras são denúncias do que ele considerava o abandono do verdadeiro socialismo por um projeto de poder fascista. Basicamente, Orwell, Celso Daniel.
Muitos dos incidentes relatados em 1984 se baseiam na experiência totalitarista da União Soviética sob Stalin. Muito embora esses incidentes se baseiem na organização social de uma época e lugar específicos que ficaram no passado, a essência do comportamento humano permanece inalterada em todos os tempos e lugares, bem como o desejo pelo poder e controle total. Assim, o aviso de 1984 permanece atual e traz consigo uma pergunta inquietante. Ao olharmos ao nosso redor, o quão certos estamos da nossa liberdade diante das diferentes formas de totalitarismo que Orwell denunciou? O fim da privacidade e a censura total. Em 1984, a privacidade não existe, pois os cidadãos são vigiados o tempo inteiro pelo partido, por meio da teletela ou por outros cidadãos. Hoje, nós temos um dispositivo que nos permite filmar os outros e transmitir as imagens com alcance global instantâneo, mas que também permite a outras pessoas fazer o mesmo conosco. Além disso, diversos aplicativos afirmam em seus termos de uso que têm acesso ao microfone do celular de forma que nossas conversas, ou parte delas, podem estar sendo gravadas. No mundo de 1984, o partido prefere utilizar a força, a coerção, a tortura e assassinato como formas de manter a população amedrontada sob controle. O conforto e a praticidade é que nos fazem ceder cada vez mais a nossa privacidade, nossas conversas, nossa localização para empresas e governos. Nosso estilo de vida depende cada vez mais da estrutura tecnológica em que nos vemos inseridos. E a ideia de abrir mão desses confortos e facilidades é impensável. Em 2024, o requinte das tecnologias de controle se revela no fato de que hoje nós mesmos nos vigiamos mutuamente. E é aí que o outro elemento de 1984 se insinua: a possibilidade de ser punido pelo que se pensa. Em 1984, existe o conceito da ideia-crime. O simples fato de ter um pensamento fora da cartilha do partido transforma o cidadão automaticamente em criminoso. Os cidadãos são... Olha só, nós temos aqui o projeto da lei das fake news, o 2630, que tentaram de todas as formas passar, que hoje já tentaram manipular para fazer uma outra lei para continuar tentando cercear o nosso direito a se expressar e adquirir conhecimento, até de adquirir a notícia da forma correta, sem passar por um filtro do Estado. Entende? Esse é o problema. Rapaziada, esse é o problema. Eles querem manipular você, a sua forma de pensar. Só assim podem fazer o que quiserem com você. Patrulhados constantemente pela polícia do pensamento, o serviço secreto de Oceania, que vigia os cidadãos sempre à espera de um deslize comprometedor, uma fala infeliz, um gesto denunciador. Hoje em dia... Até porque você, digamos assim, você pode não querer fazer algo, mas a partir do momento em que obtiverem uma informação sua que você não queira que se espalhe, eles conseguem fazer por meio da chantagem você fazer o que eles querem. E vocês acham que muitos desses policiais federais que estão fazendo coisas absurdas aí com a população brasileira, prendendo inocente, prendendo pessoas que eles sabem que não fizeram nada, sabem? Chantagem. Chantagem. Então é por isso que é tão importante entender que o passado importa. Se eles estão chantageando esses policiais, é porque provavelmente fizeram algo que não estava correto e que eles não conseguem dizer não, mesmo sabendo que é errado. Vivemos uma situação tensa, em que diferentes visões de mundo nos afastam, enquanto a tecnologia nos força a conviver de perto. Agora, uma opinião, ou até mesmo uma frase mal entendida ou tirada de contexto, podem gerar consequências desastrosas para seus relacionamentos, seu emprego ou até a sua vida. Um fenômeno descrito por uma expressão tão sinistra que parece ter saído direto de 1984. O cancelamento. Antes, um termo utilizado para descrever algo que podia acontecer apenas com coisas e eventos. Agora, ela também se aplica a pessoas, rebaixando o status ontológico do ser humano a uma mera coisa que pode ser eliminada sem remorso. Em 1984, um processo similar acontece com aqueles que desagradam o grande irmão. Eles se tornam despessoas, um termo que indica alguém que simplesmente desapareceu do convívio social. Ou seja, desumanizar. Porque quando você desumaniza alguém, você não sente remorso quando essa pessoa, ela é tortura, assassino, ou seja lá o que for.
mesmo que essa pessoa não tenha feito mal nenhum a você, você não vai sentir remorso algum. Você vai achar até bom. A desumanização, ela é um processo que entra na cabeça das pessoas e as pessoas começam a enxergar que aquilo ali não é meu irmão. Aquilo ali, se acontecer alguma coisa ruim com ele, eu não tenho nada a ver com isso. Para mim vai ser até bom, vai ser um alívio. Só que isso geralmente não acontece do lado certo. Acontece sempre do lado errado. São sempre as pessoas boas que vão pagar com a vida por conta dessa desumanização. Olha aí. As imagens falam por si só. Quantas manifestações de direita o pessoal das antifas não foram lá querer apedrejar pessoas, dar porrada e o cacete? Por quê? Porque para eles, nós éramos inimigos deles. Nós que estamos lutando para que todos nós possamos ter uma vida próspera, um futuro melhor, somos inimigos deles. Entende como é que funciona a manipulação? Por isso é perigoso. Por isso que preciso da sua ajuda para difundir esse vídeo, para que a gente possa alertar mais pessoas que essa é a metodologia que não só está sendo implementada, quanto está tendo resultados. Social, tendo sido eliminado fisicamente pelo Estado. E não apenas fisicamente. Uma despessoa tem seus registros inteiros apagados, de forma que é como se ela nunca tivesse existido. Orwell se baseou na cultura de delação que existia na União Soviética, em que recentemente tentaram tirar aí o quadro de Paulo Guedes, dos quadros dos ministros aí, de presidentes anteriores. O Lula até reclamou da falta do Bolsonaro como presidente. Por quê? Quem controla o passado, controla o futuro. Vizinhos se denunciavam e filhos entregavam os pais para serem presos, torturados e até mortos. Isso era considerado um ato de heroísmo, como na história de Pavel Morozov, que foi louvado pela imprensa por ter denunciado o pai para as autoridades soviéticas. No mundo real, a intensa polarização política cria um ambiente que incentiva os jovens da família a expressarem vergonha e raiva dos parentes não alinhados ideologicamente. E isso acontece hoje em dia. Se a criança for manipulada a tal ponto pela escola, lá na escola, no caso, por professores, elas vão chegar em casa inimigos dos seus pais. Entendem o perigo disso? Você ser inimigo da pessoa que mais te ama. E aí, eu sou Betty Clarão. Eu sou psicóloga, sou bisexual não binário, sou militante da Revolução Socialista e sou rapper. Braga Neto, o general Helena, esse provavelmente quem que é ele. Então a gente teve uma trama golpista no Brasil em 2022, quando o Partido dos Militares perderam as eleições. E aí eles então tramaram matar o Lula, matar o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Se eles matassem os dois e não matassem o Moraes iria, porque ele é um mão de ferro, um juiz mão de ferro, ele iria impedir qualquer trama golpista. Os exemplos históricos nos ensinam que radicalismos como esse já foram seguidos por períodos de perseguição e extermínio. Em 2024, linchamentos virtuais são um fenômeno frequente, e o preço de emitir uma opinião que contraria o consenso tem ficado cada vez mais alto. Aos poucos, o entorno psicológico se torna um ambiente de paranoia e desconfiança. O resultado é que, na hora de emitir uma opinião, o mero bom senso é substituído por uma autocensura motivada pelo medo das consequências incertas. Em 1984, a palavra censura não aparece nenhuma vez. O partido é responsável pela produção de toda a informação consumida em Oceania, de forma que a censura se torna desnecessária. Só tome cuidado com o que você vai dizer. Nunca se sabe quem pode estar ouvindo. Pois é. O fim do significado e o caos total. Um dos insights mais penetrantes de Orwell se refere à importância da linguagem para o controle das massas. Assim como a chave de fenda é uma ferramenta do mecânico para consertar carros e a esponja é uma ferramenta da dona de casa para lavar louças, as palavras são ferramentas que todos nós usamos para um trabalho específico, nos comunicarmos. Se as ferramentas estiverem defeituosas, o trabalho sairá prejudicado e não haverá comunicação.
apenas confusão. O psicólogo soviético Lev Vygotsky desenvolveu uma teoria do desenvolvimento cognitivo que aponta para uma relação próxima entre a linguagem e o desenvolvimento do pensamento. Orwell explorou essa relação e a expressou no conceito que ele chamou de novilíngua, o novo idioma falado em Oceania. O partido percebeu que toda ação começa com um pensamento e todo pensamento precisa ser expresso em palavras. Assim, se certas palavras forem suprimidas ou distorcidas, o pensamento será suprimido ou distorcido junto com elas. Sem conseguir pensar direito, as pessoas se tornam menos inteligentes, menos capazes de articular suas experiências. O QI do brasileiro é conhecido como inferior a 83. Por que será? Não é porque nós somos idiotas, não é porque nós somos burros, mas é porque nós fomos instigados na escola a sermos o mais idiota possível. Foi isso que fizeram conosco. A novilíngua é uma versão empobrecida do inglês, que usa cada vez menos palavras para limitar a habilidade do indivíduo de pensar e comunicar conceitos abstratos. Uma das características... Cadique, colé, belê, sussa. Isso te diz alguma coisa? Novilíngua. Características definidoras da novilíngua é sua propensão a forçar o falante a aceitar termos mutuamente contraditórios, com naturalidade, mutilando... Elo, ili, dili, ilis, ele, ela, ula, lala, lolololó. Aqui, ó, tá aqui. Não tem como errar. Tá aqui, ó. Tudo aquilo que foi pensado, foi programado no passado, está sendo utilizado hoje. Estamos vivendo reflexo disso. Para você sair dessa matrix do pensamento que te colocaram, você tem que estudar muito, cara. Muito. Eu foi 10 anos estudando. Só isso aqui, ó, só política, para entender por que estávamos lá e por que estamos aqui. Sendo que se você for olhar vídeos antigos de dentro da cadeia, cara, assim, ó, vídeo muito antigo, sei lá, 1990, 1980, o português de um criminoso era melhor do que o de um professor hoje em dia, cara. Tem vídeo na internet, coloca aí pra você ver se eu tô mentindo. Um cara pegando prisão, dando entrevista dentro da penitenciária, com um português incrível, impecável. Melhor do que de professor. Pois é, e hoje em dia você vê essa molecada aí. Eu não tô nem falando aqui dos pronomes neutros, tô falando aqui ali, aqueles molecados da favela ali, falando um monte de merda. Cheio de... E aí, cuzão, não sei o que lá, é uma outra língua. É uma outra língua, que não é o português, aquilo ali é uma outra língua. A coerência interna em nome da lealdade ao partido. Isso é chamado de duplo pensar. E se expressa, por exemplo, no conceito de white-black, a capacidade de acreditar que a cor preta é branca e mais, de saber que a cor preta é branca. E de esquecer que, algum dia, você já pensou o contrário. Tipo, que o bandido é bom, que o policial é mau, que o Lula é inocente, que o Bolsonaro é bandido. É isso. É o duplo pensar. Isso exige uma alteração contínua do passado. No livro, o partido tem um controle total sobre a história e, ao negar à população a lembrança dos eventos ocorridos no passado, o resultado é uma população de pessoas sem memória, que podem acreditar em qualquer coisa, como no exemplo do livro, de que 2 mais 2 é igual a 5. Como o povo de 1984 já não conhece a sua história, é muito fácil aceitarem qualquer versão sem questionar, simplesmente porque não sabem como as coisas eram antes. Todos os registros foram destruídos ou falsificados, todos os livros foram reescritos, todos os quadros foram repintados, todas as estátuas, ruas e prédios foram rebatizados, todas as datas foram alteradas. Se parece impossível acreditar que 2 mais 2 é 5, basta olhar ao redor para constatar que a realidade só é tão forte quanto a nossa capacidade de defendê-la.
Esse homem vive como um cachorro. O inglês Tom Peters, de 33 anos, simplesmente sonha em ser um cachorro. Ele tem uma vida normal durante o dia, mas no fim, quando chega em casa do trabalho, ele literalmente se transforma num cachorro e veste uma roupa pra ficar o mais parecido possível. Depois ele fica brincando com seus brinquedos pet. E choquem, tem uma parte do dia que ele vai passear na rua, andando de 4 mesmo, igual um cachorro. E se alguém reclamar, ele é capaz de latir ou ir atrás da pessoa. Depois de brincar, passear, ele vai deitar na cama dele, onde ele vai passar o resto da noite e tal. Inclusive, dentro do lugar que ele dorme, ele coloca tapete higiênico pra se der vontade ali de urinar ou defecar durante a noite. E durante o dia ele também deixa tapetes higiênicos pela casa. Afinal, ele não usa mais o vaso sanitário. Outra característica da nova língua é o uso de eufemismos para mascarar o caráter perturbador de certas ações e realidades. Retificar, na verdade, significa distorcer um registro histórico. Campo Alegre são, na verdade, campos de trabalho forçado. No mundo de 1984, houve uma guerra mundial com o uso de armas nucleares e, portanto, a ameaça de aniquilação ou conquista por poderes estrangeiros era um medo real da população. É essa ameaça constante que dá ao partido o seu poder, pois tudo pode ser justificado com uma medida de proteção da nação contra um inimigo terrível. Os líderes do partido encontraram a fórmula ideal para manter a nação inteira sob controle: o medo. A recomendação de ficar em casa é geral. E o Fantástico recebeu vídeos de uma turma que está encontrando um jeito de levar numa boa o isolamento. Gente, acabamos de acabar a aula de francês. Foi o máximo! A gente vai sair dessa quarentena falando esse francês, meus queridos. Certo. Origami, ginástica, pintura, música. Faça o que quiser, mas fique em casa. Para esse inimigo terrível, o partido inclusive reserva 2 minutos diários para a população destilar o seu ódio. Uma alocação de tempo que hoje em dia parece modesta, considerando que a internet nos propicia um fórum de 24 horas para fazer isso. Ao incutir na população o medo de ameaças constantes, o grande irmão pode agir como quiser, sem ser cobrado por algum excesso ou contradição. Afinal, qualquer coisa é válida para proteger o Estado. O grande irmão também obtém um exército de voluntários dispostos a vigiar, denunciar e combater os oponentes do regime. E obtém um bode expiatório para culpar quando suas promessas não são concretizadas. Um outro ponto de contato do livro de Orwell com a nossa realidade aparece no seguinte trecho. A nova aristocracia era formada em geral por burocratas, cientistas, técnicos, representantes de sindicatos, especialistas em publicidade, sociólogos, professores, jornalistas e políticos profissionais. Em 1941, James Burnham articulou a percepção de que uma nova classe de profissionais havia subido ao poder no livro The Managerial Revolution. Segundo Burnham, agora são os administradores profissionais que detêm o poder, ao ponto de a política, a economia e a cultura serem controladas por comitês de burocratas. À medida que as democracias se tornam mais complexas, correm o risco de ficarem menos transparentes, facilitando a instrumentalização do cidadão comum. A tarefa de prever o futuro é ingrata, pois a realidade sempre tem maneiras surpreendentes de acontecer. George Orwell não antecipou os saltos tecnológicos da indústria e da computação. Nem podia imaginar o impulso que essas inovações dariam à economia, à qualidade de vida das pessoas e ao poder das grandes empresas. Sua visão não tinha como prever o papel decisivo que hoje grandes conglomerados multinacionais têm na política e na cultura. No entanto, 1984 não é um livro de profecia, nem um aviso sobre o futuro. Em certa medida, é uma sátira e uma denúncia dos abusos cometidos na União Soviética sob Stalin, mas também acaba servindo como um aviso perene sobre o futuro de todas as épocas, uma vez que a busca de poder e de controle sempre faz parte da história humana. Nesse vídeo evitei falar muito, pois as imagens falam por si só. Mas é interessante a gente perceber que os fatos, ou melhor, aquilo que estava na história do livro, se tornaram fatos hoje em dia. E é incrível como as pessoas, através da falta do conhecimento, tendem a repetir o processo. E isso nem sempre é por culpa delas. Claro, uma certa parte sim, pois hoje nós temos a internet que nos favorece a ter acesso ao conhecimento. O que nos foi negligenciado quando éramos jovens, aquilo que na escola diziam ser bom, que era certo, hoje em dia a gente já prova ser o contrário. Por quê? Porque, infelizmente, a escola foi utilizada para manipular a cabeça das crianças. A gente conseguiu ver aqui em alguns vídeos desses.
né? A Betty Clarão, ou o professor tentando dizer que o Bolsonaro tentou cometer um golpe de Estado. Eles nem sabem o que está na Constituição para ser caracterizado como um golpe de Estado. Mas é vendida essa imagem. O problema é que as crianças não têm o mínimo desse conhecimento porque os pais também não obtiveram. Os avós também não obtiveram. E os que obtiveram esse tipo de informação, que tentaram falar, que tentaram alertar, hoje são tidos como inimigos do Estado. Esse é o problema. O problema não é só a visão que nós temos do mundo, e sim a engenharia social que tem por trás de tudo. Todos nós somos bombardeados por centenas de milhares de informações. Muitas delas são extremamente importantes, mas nós negligenciamos por ser chato, ser maçante ter que pensar no assunto. E isso é a parte boa para eles. Se é tão chato, se é tão ruim de aprender, se é tão maçante, esquece isso. Vamos assistir futebol, novela, Big Brother Brasil, um jornal com viés ideológico extremamente nítido e claro, que são seus inimigos. Hoje é muito fácil perceber quem está contra nós, quem está a favor de nós. Só que depende de você querer ir correr atrás do conhecimento. Ter paciência para assistir um vídeo como esse, de mais de 30 minutos, que com certeza vai agregar conhecimento para você, mas vai tomar um bom tempo da sua vida. Talvez esse seja um bom investimento. Talvez para você seja só um vídeo chato. Não sei, depende de você. Mas o conteúdo que está aqui nesse vídeo, tudo que eu coloquei aqui, nessas imagens, nessas matérias, é para tentar te alertar que pessoas que ganham muito dinheiro, que deveriam estar do nosso lado, estão contra nós. E elas ganham dinheiro justamente para manipular a sua mente, para manipular a sua forma de pensar, para você acreditar que aquilo que é ruim é bom, que aquilo que faz mal faz bem, aquilo que não traz para você nenhum tipo de conhecimento que vai trazer para você prosperidade é algo bom. O brasileiro é extremamente emotivo. Por quê? É muito ligado a entretenimento. Povos da Europa, por exemplo, são mais racionais. Da América do Norte, por exemplo, são mais racionais porque são mais atrelados ao conhecimento real. A visão de como é o mundo, o que são as pessoas, como agem as pessoas, quem são os nossos amigos, quem são os nossos inimigos. O brasileiro, infelizmente, não tem essa cultura. Abraça seu inimigo como se fosse amigo. E isso faz com que você mantenha a porta do galinheiro aberta para que a raposa entre. Então, preste atenção. Cuidado. Eu sei que esse vídeo é maçante, é demorado, mas cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você escuta, com as pessoas que você anda. Pois essas pessoas, esses conteúdos, essas músicas, esses filmes, esses vídeos, esses livros, formam a sua psique, formam a sua forma de enxergar o mundo, a vida. E isso pode trazer para você sucesso ou fracasso. Mas só depende de você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e principalmente acionar o sininho de notificação para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo.